dos instrumentos para combater as heresias era justamente a reza do terço. E o terço foi se desenvolvendo lentamente ao longo dos 500 anos. Então, as pesquisas históricas atuais mostram que a oração foi se desenvolvendo lentamente ao longo do tempo. Então, o terço gradualmente foi tomando corpo. Então, segundo o milênio, e tudo isso com certeza não foi à toa, foi guiado sempre pelo Espírito de Deus. Olha que interessante, lá no século XI já se conhecia e praticava uma devoção mariana, e nessa mesma época esses irmãos monges que eram cistercienses, eles memorizavam, não conseguiam memorizar os 150 salmos, que foi assim a origem do terço. Eram primeiro os monges não conseguiam, tem 150 salmos na nossa Bíblia, e eles não conseguiam memorizar os 150 salmos. Então, a partir daí, começaram-se a recitar 150 Pai Nossos. Já que eles não conseguiam rezar os salmos, recitavam então 150 Pai Nossos. Os leigos, que não eram monges e nem irmãos, então copiaram essa forma de rezar. Em vez deles rezarem 150 Pai Nosso, eles rezavam 150 Ave Marias. Aí começam a rezar as Ave Marias. E o nome dado primeiro a essas 150 Ave Marias não era chamado de terço, era chamado de Saltério de Maria. Era um grande saltério. Então, por volta do ano de 1200, diz a história que São Domingos, Nossa Senhora que apareceu primeiramente a São Domingos com o terço na mão e pediu a ele então que recitasse esse saltério todos os dias. E era um momento que a igreja estava vivendo de muita heresia, muitas heresias. E o que era uma heresia? Atentados contra a fé, pessoas estavam desviando o verdadeiro sentido da fé. Então, nesse momento, como a gente tem hoje, então tantas ideologias que vai desviando a pessoa da fé. Então, o que Nossa Senhora indicou como meio para defender a fé? A reza do Santo Terço. Então ela disse assim, para São Domingos: reze o meu saltério e ensine às pessoas. Esta oração nunca falhará. Nunca falhará. Então o terço é a arma espiritual da igreja contra todos os demônios. Ela afugenta os demônios. Por isso, quando a gente reza o terço, o demônio não suporta quando a gente está rezando um terço. Pode ter certeza. Por isso que é difícil rezar o terço e por isso que muitas vezes muitas pessoas não dão conta de rezar o terço. Porque é uma oração tão simples e por ela ser simples demais, os orgulhosos não conseguem rezar terço. Vocês já sabem, eu já falei muitas vezes, que gente orgulhoso não consegue rezar o terço. Acha difícil, se torna, fala assim, muito enfadonho, que tem que ficar repetindo. Para que a gente, alguns falam assim, por que não é mais fácil rezar uma Ave Maria só? Não, mas é por isso mesmo, é um treinamento. É um treinamento. Um bom soldado não faz uma coisa um dia só. Não sei se vocês já foram para o exército, mas no exército ou no tiro de guerra, você é treinado a fazer as mesmas coisas todos os dias. Para você defender a pátria depois, você tem que fazer as coisas todo dia. E nós, como o terço na mão, é um grande exército também. Se nós soubéssemos a força que tem o terço, um terço bem rezado, nós rezaríamos o terço todos os dias. Faríamos um esforço imenso para rezar o terço todos os dias. Eu sei que para muitos vão falar assim, mas é bobagem isso. Rezar terço é bobagem. Para quê? Tem outras orações, ficar nessa repetição de Ave Maria. E o Papa João Paulo II, que foi o grande devoto de Maria, não só ele, nós vamos ter se der tempo, a gente vai passar rapidamente alguns papas que foram muito devotos do terço, da qual ele dizia que o terço tem sua origem cristológica. O terço não é louvar a Maria, o terço é adorar Jesus. O centro do terço não é a Virgem Maria, o centro do terço é Jesus. E contemplando os mistérios do terço, você tem o Evangelho inteiro. Nós meditamos o Evangelho inteiro quando a gente reza o rosário. Entendeu? Então, rezar o rosário é fazer uma meditação profunda da Sagrada Escritura, que se torna para nós oração. A gente reza a Sagrada Escritura, a gente reza a Bíblia quando a gente reza
o terço. A palavra de Deus, ela é colocada, infundida em nós, em nosso coração. Veja o que dizia São Pio V, lá em 1569. Ele consagrou oficialmente o terço, atribuindo a destruição da heresia e a conversão de muitos pecadores, e pediu aos fiéis que rezassem o terço naquela época de tantas heresias, de uma depravação moral dos homens. Lá em 1569, o Papa Pio V, então, pedia para que os fiéis incentivava para que rezasse o terço. Leão XIII, que foi um grande Papa, olha, ele chamado de Papa do Santo Terço. Leão XIII, com toda a sua inteligência, sua cabedal, ele dizia assim, que São Domingos venceu as heresias, atacou intrepidamente os inimigos da Igreja Católica, não pela força das armas, mas confiando totalmente na devoção que a ele foi de instituir o nome de Santo Terço. Então, guiado pela inspiração divina, como o terço é a mais poderosa arma de guerra contra o inimigo e para confundi-lo também na sua astúcia. Então, esse é o Papa Leão XIII que disse. O Papa Pio XII, lá em 1935, 1922 a 39, né, que foi o Papa que conviveu com a Segunda Guerra, ele dizia assim, olha, pretende derrubar radicalmente a ordem social e socavar os próprios fundamentos da civilização cristã, criticando o espírito da época com seu orgulho depreciativo. Ele dizia que o terço tem o perfume da simplicidade evangélica, que requer humildade de espírito e uma inumerável multidão de homens santos de toda a idade e condição sempre o estimou. Os santos sempre tiveram uma devoção muito grande ao Santo Terço. É a oração preferida de quase todos os santos, é a oração do Santo Terço. Agora a gente precisa aprender a rezar, a gente precisa aprender a estimar o Santo Terço. Bento XVI, que foi um dos homens mais inteligentes, né, das cabeças pensantes da Igreja, um homem de uma inteligência tremenda, claro que não menos que João Paulo II, mas olha o que ele disse, é necessário voltar a Maria se quisermos voltar à verdade sobre Jesus. É preciso voltar a Maria. Se nós quisermos conhecer a Jesus, nós precisamos voltar à Virgem Maria e rezar. Então, a oração do terço permite-nos fixar o nosso olhar e o nosso coração em Jesus. E João Paulo II, ele já tem como lema, né, o totus tu, que diz assim, todo teu, Maria, todo teu. E depois cria uma encíclica só falando sobre o Rosário Virgem, e onde ele institui depois um quarto mistério, né, que é chamado o mistério luminoso. Nós temos mistérios gozosos, mistérios dolorosos, gloriosos e luminosos, instituído pelo Papa João Paulo II. Então, aqui é só para a gente entender a beleza do terço, o significado do terço, e que para a gente rezar o terço todos os dias, não faltar um dia sequer de rezar o terço. E o que é o terço? O terço são 50 Ave Marias e 5 Pai Nossos, que a gente já sabe, todo mundo tem o terço, uns às vezes carregam no pescoço. Então o terço não é para carregar como enfeite, o terço não é um amuleto para a gente carregar no pescoço, o terço é para a gente tê-lo e rezá-lo todos os dias. Então isso é rezar o terço. Então agora, depois do intervalo, nós vamos estar falando um pouquinho mais e aprofundando sobre o sentido do Santo Terço para você. E se você tiver alguma dúvida, você pode ligar aqui, o Guilherme vai estar à disposição para responder os seus e-mails, né, Guilherme? Com certeza. Qual que é a... É só você mandar um e-mail para catedralgxp@hotmail.com ou pelo telefone 3551-0046. Então, e também por esse telefone você pode falar, se às vezes você não tem e-mail, você pode comunicar conosco pelo telefone. Então vamos aprender ou reaprender a rezar o terço. O terço é uma oração forte, tem uma força imensa, principalmente quando rezado em família, faz bem. É um perfume da simplicidade, é o perfume de Deus, não é? A gente poder rezar o Santo Terço. Então não saia daí, logo mais depois do intervalo nós vamos estar entrevistando
o pessoal do Movimento do Terço dos Homens, que estão aqui ansiosos para entrar e conversar com vocês. Então, não saia daí, daqui um minutinho nós retornaremos. E aí, amados irmãos, estamos retornando com o programa Igreja em Missão. E hoje falando sobre o terço, a origem do terço, o significado do Santo Terço. Você reza o terço todos os dias? Você tem esse hábito? Que é coisas que a gente aprendia com os nossos pais, não é? A rezar o Santo Terço todos os dias. E o rezar o terço é uma graça, é uma bênção. Todas as pessoas que rezam os terços todo dia têm uma bênção e uma proteção especial de Nossa Senhora. Como é importante a gente divulgar a devoção do Santo Terço para rezar nas nossas famílias. E aqui hoje nós vamos entrevistar agora o movimento do Terço dos Homens, que aqui nós temos aqui na Catedral. Né? Nós temos aí o movimento do Terço dos Homens. E aqui estão presentes alguns irmãos que agora vão se apresentar, dizer o nome para nós, se são casados, solteiros, não é? E depois nós vamos fazendo algumas perguntas e eles vão respondendo. E se você também tiver alguma pergunta, você pode ligar para cá, 3551-0046. E aqui do meu lado está o Geraldo. Boa noite, Geraldo. Boa noite, tudo bom? O Geraldo é casado? Sou casado, tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino. Que bom. E depois nós temos aí o Miguel. O Miguel, fala aí, Miguel, se é casado, solteiro, fala um pouco, pessoal, conhecer um pouco a vida do Miguel. Boa noite a todos. Eu sou Miguel, sou casado, pai de 2 filhos, um casal já todos 2 formados. Estamos aqui para acompanhar e falar sobre o Terço dos Homens. Que bom. E aí nós temos o Eduardo. Boa noite a todos. Meu nome é Eduardo Ferreira Matias, casado com a Tayla, pai da Lara, né, de 5 anos. Todos já são pais Todos aqui. já somos pais. E deixa eu começar falando, já que nós vamos falar do terço, vocês com certeza, vocês estão aí à frente do Terço dos Homens aqui na Catedral, não é? Mas eu gostaria de perguntar, não sei quem vai poder responder, qualquer um, aí quem não souber vai passando para o outro aí. Tá? Vocês rezam o terço em família ou só reza ainda como uma devoção pessoal e ainda não conseguiram implantar na família de vocês? Vocês rezam o terço em família, pelo menos uma vez por semana? Não digo todo dia, porque às vezes é difícil reunir a família hoje em dia, mas pelo menos uma vez por semana, às vezes... Eu não sei se tem esse hábito de rezar sempre com os filhos em família? Sempre eu rezo, a minha mãe me ensinou a rezar, meu pai. Todo dia nós rezava. Comecei a rezar quando eu tinha uns 5, 6 anos. Posso falar sem medo de errar. Os pais ensinaram? O pai ensinou. Certo. Eu já venho de família. E hoje minha você família, reza em família? Passo para minha família. Nós rezo o terço quase todos os dias também, lá em casa. Que bom. E é muito bom, é uma oração muito forte. Já alcancei muitas graças com o terço. Que bom, que Deus abençoe. Como surgiu aqui o Terço dos Homens aqui na Catedral? Se alguém quiser responder, vocês vão passando aí, vocês vão respondendo a pergunta. Eu comecei a rezar na nossa comunidade lá no Planalto. Eu e minha família, minha esposa e meus filhos, nós juntava lá os vizinhos e todas as terças-feiras nós íamos na casa de uma pessoa. E o pessoal começou a falar, fundo do terço na catedral, é gostoso o terço dos homens. No começo a gente fica meio sem saber, mas graças a Deus conversei com o senhor, estamos indo muito bem, já fez um ano que nós estamos rezando. O pessoal é muito bom, é muito unido, é muito fervoroso. Certo. Qual a finalidade, assim, que você vê, que você enxerga do Terço dos Homens? Para que a gente reúne os homens aqui? Para rezar o terço, obviamente. Mas qual a finalidade disso tudo? Tem alguma finalidade? Eu acho que é muito importante para a gente
para o homem que é mais afastado da igreja, assim, não relativamente de... É mais difícil de fazer ele ficar mais tempo na igreja, rezar o Isso. terço, E o né? terço foi um gesto que nos aproximou mais da igreja. E ela traz para a gente muita felicidade, porque a partir do momento que a gente está no terço, a gente está só se engrandecendo. Com certeza. O Eduardo, né? Sim. Você tem assim algum testemunho, algum benefício pessoal que você reza o terço, com certeza, tem rezado o terço todos os dias, mas você experimenta na tua vida alguma mudança que o terço trouxe, que você pode dizer assim, foi graças à oração do terço é que eu alcancei essa graça. Tem sim, padre, principalmente em família, porque às vezes você chega, família, o dia a dia seu, então quando você vem para o terço, reza o terço, sabe? Tem uma família aqui, o terço hoje é uma família, nós somos muito fortes hoje. Então essa oração nos fortalece muito. Então a gente chega em casa, feliz da vida, passa essa felicidade para a esposa, para o filho. Você acorda no outro dia com a vontade de trabalhar, sabe? Sempre sorrindo. Então todos os males que a gente chega perto da gente, você chega que a gente fica protegido. Então vejo que a gente fica muito forte contra essas... Se fortalece na fé, né? Muito na fé, muito. Então nós podemos dizer que o terço dos homens, na verdade, é também para levar os homens a evangelizá-los através da oração do Santo Terço. Vocês têm visto aqui na catedral, não é? Nós já temos, o Geraldo falou que celebramos já um ano, né? Quer dizer, já fez um ano, mas a celebração do ano ainda vai acontecer, depois vocês vão fazer o convite, obviamente. Em quantas pessoas nós estamos hoje na catedral? Quantos homens nós temos hoje rezando o terço na catedral? Nós começamos com o primeiro dia com 60 homens. Teve dia que teve 95 homens. Ah, tá. Eu não sei se tem fotos aí, e na TV a gente mandou algumas fotos. Se tiver algumas fotos, a gente pede que seja também passado para vocês algumas fotos, slides que foram para vocês verem também o terço dos homens. A gente tirou algumas fotos deles rezando aqui na catedral. Pode ir passando enquanto a gente vai falando aqui. Hoje nós temos uma média de 70, 75. Às vezes algum não pode vir, tem um compromisso, outros estudam, outros trabalham à noite, mas sempre está vindo gente, cada terço vem gente nova conosco aqui. No terço, o Miguel, você agora também, no terço vocês veem só homens casados, o terço é para jovem, o terço também é para os homens, os pais que trazem os filhos, porque às vezes quando fala em terço, pensa que terço é coisa só para gente idoso, só para gente mais velho, que não tem mais o que fazer em casa, está aposentado, então vem para a igreja para rezar, né? Vocês têm visto isso? É verdade? Não é? Não, não é verdade de coisa alguma. Eu acho que o terço está relacionado desde a criança até o mais idoso. Nós estamos aqui com várias crianças que hoje que já sabem ler, até para fazer as orações que a gente faz no terço dos homens, eles nos acompanham. E é muito gratificante ver as crianças de 9, 10, 11 anos acompanhando o terço com os pais. E muito importante também que os pais trazem as crianças para a gente. A gente tem jovens que adoram o terço. Aqui tem vindo jovem também. Jovem também. Então não é só a gente que é mais, não é que a gente é mais de idoso, não. A gente tem... É para todas as idades. É para todas as idades. E é muito importante isso para a gente. Que bom, que bom. Tem alguma pergunta para eles aí, Guilherme? Não, Padre Reginaldo, não até tem? agora tá... Ninguém se manifestou. E essa camisa que vocês fizeram aí é o uniforme, né, do terço. O que significa essa camisa aí? Tem a cor, essa gola branca, esses sinais aí no bolso, com Nossa Senhora bonita. Tem algum significado? Essa cor azul é mais representando o manto de Nossa Senhora. Porque tem que ligar lá na Aparecida, o irmão Viveiros. Ele que é
É o coordenador geral do Terço dos Homens do Brasil. Isso é importante lembrar que o Terço dos Homens não é uma coisa aqui da Catedral, mas é um movimento nacional. Hoje está em muitas dioceses. Até tivemos um encontro, né, agora em fevereiro, que na aqui Aparecida foi do Norte. Acho que eu vi na TV, parece que estava em 40 mil. 40 mil? 45 mil. Olha que beleza, 45 mil homens rezando o terço. Já pensou? Que graça de Deus. É uma bênção de Deus. Então pode continuar falando aí da camiseta. Então, aí nós resolvemos fazer a camiseta para ficar, tipo assim, uma coisa mais uniformizada. Mais uniformizado. Essa é a camisa da cor que é o Terço dos Homens. Quem é do Terço dos Homens do movimento usa essa camiseta com esse slogan. Tem outras várias cor também. Depende do pessoal, mas a maioria é azul. Certo. Nós vamos ter aqui na Catedral também, nós já celebramos, vamos celebrar, né, um ano, acho que foi dia 6 de maio, 7 de maio, nós fizemos agora um ano do Terço dos Homens aqui, é uma graça de Deus na Catedral. Mas nós vamos ter um encontro também, que eu gostaria que vocês falassem um pouquinho desse encontro que nós vamos celebrar dia 31, não é? Celebrando um ano do Terço dos Homens. Quem que vai falar? Então, vai ser dia 31 de maio, o último domingo de maio. Nós vamos começar às 2h da tarde, aqui na Catedral. O que vai ter? 2h vai ser feita a acolhida. Certo. Vai vir o pessoal lá do Terço da Paróquia de São José, aqui São José Operário, Nossa Senhora das Graças, e da Paróquia de Santo Antônio e da Paróquia da Sagrada Família lá de Santos Reis. Capela Santo Antônio, né, que é do Rosário. Isso, né? Isso. Capela Santo Antônio lá do Rosário e também lá da Sagrada Família. Sagrada Família, né? Nós vamos começar às 2h. Às 2h30 vai ter uma palestra com o senhor, o Padre Reginaldo. Então vai ser chique mesmo. O tema. Vai ser chique. A visitação de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel. Que bom. Das 2h30 até as 3h30. Das 3h30 até as 4h30, vamos ter uma confraternização no Salão Santa Terezinha. Aqui atrás da Catedral. É um lanche, um refrigerante. Comes e bebes, para quem vê ficar tarde, né? É um bolo. Um bolo? Para nós Mandou fazer um bolo de metro? Isso. Comemorar um ano. Que bom. E às 4h30, nós vamos voltar para a Catedral e rezar o Santo Terço até às 5h30. E até às 5h30 nós termina o terço e 6h tem a Santa Missa, que nós estamos convidando o pessoal do terço para vir com as famílias. Às 18 fazer horas parte conosco. Vai ter o terço, vai ter a missa com o encerramento com todas as famílias. E no final da missa nós vamos fazer a coroação de Nossa Senhora, o pessoal do Terço dos Homens com as famílias. Na missa das 18 horas, então você não pode perder dia 31, se Deus quiser. Então começa às 2h da tarde e encerra-se com a missa das 18 horas, aqui na Catedral. Não é? E gostaria que vocês, Miguel ou Eduardo, quem quiser, fizessem um convite aí para as pessoas que quiserem participar do Terço dos Homens aqui na Catedral, que dia que é, que hora que é, quanto tempo de duração, para que as pessoas falem, mas eu vou lá rezar o terço, e o homem, às vezes, é tudo meio apressado, né? Mas que aqui também tem um horário, né, de começar e sabe também que não é uma coisa assim muito longa. Gostaria que você fizesse o convite. Então, a gente quer convidar vocês, irmãos, homens, para participar desse nosso terço que a gente se encontra. Nós temos o terço todas as quartas-feiras, após as missas das 7 horas, que a gente marca sempre às 8 horas. Então, após a missa da quarta-feira, a gente reza o terço dos homens. Então, convidar você, homem, que arruma um tempinho para acompanhar a gente e prestigiar, porque hoje nós somos 70, 80, 90. Quem sabe amanhã seremos uns 200. Se Deus quiser. Que os anjos digam amém. Amém. Então, todas as quartas-feiras você pode vir participar do Terço dos Homens aqui na Catedral. Quartas-feiras, 20 horas,
aqui na catedral. Você pode vir trazer seu filho que é jovem ou criança, pode trazer para rezar o terço, você será bem-vindo. E desde já eu agradeço, o nosso tempo já está estourando, agradeço a presença de vocês, viu que não é fácil, né? Não é complicado, não, até que a gente Mas muito obrigado, Eduardo, Miguel, obrigado, Geraldo. Que Deus abençoe vocês. E nós vamos encerrar hoje, todos em pé, rezando essa Ave Maria, antes da gente dar a bênção, pedindo a Deus que abençoe tua casa. E não esqueça, reze o terço todo dia, faça um esforço de rezar todos os dias o Santo Terço, você vai ver a diferença na tua vida. Não venha com pressa, né, padre, para rezar o terço. Oi? Não venha com pressa para rezar o terço. Exatamente. Tire esse minuto para rezar o terço. Tira essa 1 hora que você vai tirar, mas tira para Deus de coração, que Deus vai recompensar cada um de nós. Então vamos ficar em pé, rezar essa Ave Maria, colocando no coração de Nossa Senhora, nossa vida e aqueles que estão em casa, e pedindo a ela que abençoe também por meio dela. Deus abençoe esta água, os remédios, e aqueles que estão desempregados, doentes e passam por um momento difícil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, um abraço carinhoso a todos e semana que vem nós vamos estar falando sobre Dom Inácio. Então os devotos de Dom Inácio vão estar aqui e vão estar falando sobre ele. Fiquem com Deus até quinta-feira, se Deus quiser. Um abraço a todos.